chamar agora a Luísa Martins, que vai analisar um pouco as falas de Lula na ONU. Luísa, são um teste para as metas do Acordo de Paris, ainda mais do que a gente está vendo no mundo. Uma América com secas e incêndios e uma Europa e Ásia debaixo d'água. Exatamente, Uribe. Fui conversar com alguns especialistas aí em política ambiental para entender um pouco como esse discurso do Lula foi percebido em relação justamente às metas do Acordo de Paris, que foi assinado pelo Brasil em 2015 e que de tempos em tempos o governo precisa apresentar um documento, né, a chamada NDC, é a Contribuição Nacionalmente Determinada, que tem um prazo aí até fevereiro de 2025 para ser entregue, né, e é um dos maiores planos aí de redução de emissões em nível mundial e o presidente Lula deu um bom sinal, segundo esses especialistas com quem eu conversei, de que vai antecipar a divulgação desse documento, né? Embora o prazo seja fevereiro de 2025, há uma intenção do governo, e Lula disse isso expressamente no seu discurso, de apresentar essas metas ainda este ano, com o objetivo de limitar o aquecimento global a 1,5 graus, com as suas metas ali, né, as suas medidas para chegar, né, para contribuir para chegar a esse objetivo. O que ficou faltando, segundo as fontes com quem eu pude conversar, inclusive do próprio governo federal, foi Lula detalhar um pouco melhor quais serão essas medidas concretas que vão contribuir para essa limitação do aquecimento global a 1,5 graus. E um dos pontos principais que me relataram foi a relação da transição energética, Uribe, porque o presidente Lula fala no seu discurso que o Brasil precisa se tornar menos dependente em relação aos combustíveis fósseis. E na avaliação dos especialistas em política ambiental e quem acompanha a definição das metas dos países para o Acordo de Paris, né, em relação à redução de emissões, é de que o país precisa realmente se tornar independente dos combustíveis fósseis, o que é uma realidade pouco factível para o Brasil no momento, né, porque há uma expansão, inclusive, da Agência Nacional do Petróleo para que até 2030 o Brasil acabe se tornando um dos maiores exportadores de petróleo do mundo. Então há uma percepção de que vai ser difícil equacionar isso, né? A independência do Brasil em relação aos combustíveis fósseis com realmente a realidade aqui do país. Mas, de qualquer maneira, essa indicação de que Lula vai apresentar ainda este ano esse documento, né, que é entregue inclusive para a própria ONU, foi uma boa sinalização, porque a maioria dos países que também assinaram ali o Acordo de Paris tem indicado que vão deixar de fato para o ano que vem, talvez até extrapolando um pouco o prazo de fevereiro, enquanto o Brasil, com base no que disse Lula no seu discurso, aponta aí uma certa urgência em divulgar ainda este ano quais vão ser as metas, as medidas concretas para se limitar essa questão do aquecimento global a 1,5 graus.